Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula 6 do módulo 8. E agora a gente vai entrar na segunda parte que eu já havia prometido desse módulo 8, que é a leitura de páginas da internet, tá? Como é que eu posso pegar dados que estão em páginas da internet e fazer essa leitura. Bom, então a primeira coisa importante que a gente vai precisar, pessoal, é o seguinte. A gente vai precisar dessa codex aqui, deixa eu dar um zoom maior, tá? Vai precisar também do I/O, da biblioteca I/O, input e output, tá? Entrada e saída de dados, e requests para a gente poder requisitar, fazer requisições da internet, tá? Então, o endereço que a gente vai utilizar, pessoal, é esse daqui, tá? Já está marcado aqui, vai estar na descrição do vídeo esse endereço e esse código, também com o endereço, né? Para você não precisar ficar copiando e colando. Então aqui, ó, eu vou colocar o endereço, vou mostrar para vocês, pessoal, para onde vai nos levar esse endereço, tá? Então, se você abrir esse endereço aqui, ó, você vai ver uma tabela, que é uma tabela de dados aqui, tá? Esse é arquivo .csv, comma separated values, e aqui eu tenho exatamente o país, a latitude, a longitude e o nome correspondente, tá? Isso aqui vai ser bem importante, essa informação vai ser importante para a gente construir mapas geolocalizados e, enfim, vai ser importante para o nosso projeto 3, tá? Que a gente vai usar esse tipo de coisa. Agora, eu gostaria de pegar esses dados que estão nessa página e fazer a leitura, né? Então, como é que eu faço? Primeiro, aqui eu coloquei essas bibliotecas. Aqui eu coloquei entre aspas duplas, como se fosse uma string, né? É uma string, na verdade, esse endereço. E agora eu preciso ser capaz de ler esse endereço, tá? Então, a primeira coisa é que eu vou fazer uma requisição, um requests, tá aqui. E essa requisição é para pegar o conteúdo de um endereço URL, né? Então, esse endereço URL, na verdade, é essa página. E eu quero pegar o que desse endereço URL? Eu quero pegar o conteúdo, o content, tá? Então, está dado aqui o nosso comando. E aí, só para a gente verificar o que vai acontecer, pessoal, quando eu fizer essa requisição para pegar o conteúdo desta página URL, né? E aí, veja o que vai acontecer agora. Ó. Eu vou pegar, vou dar um ASDcode. Então agora ele está conectando lá no servidor da Google, vai rodar o nosso código, tá? E aqui ele vai exibir. Então, como vocês podem ver, pessoal, ele está mostrando o conteúdo desse documento, é um HTML, então você tem as marcações de texto que identificam, por exemplo, que eu quero que apareça isso como uma tabela, que eu quero que tenha um título, que aqui que seja um cabeçalho. Então, tudo isso são comandos que eu tenho que fornecer junto com os dados. Então, red é cabeçalho, tá certo? Tem toda uma série de conteúdos, marcações que a gente chama, para que ele faça essa aparência aqui, para que tenha essa aparência, esse documento, tá? E essa marcação é adequada ou correspondente ao que a gente usa para o padrão HTML, tá? Enfim, então, só que isso aqui, obviamente, eu não consigo ler nada, eu não consigo decodificar nada, né? Eu vou dar aqui, vou deixar isso aqui e vou abrir uma nova caixinha de código, tá? Então, agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma leitura, só que eu gostaria, na verdade, de fazer essa leitura desses dados usando o Pandas, que vai nos fornecer a tabela de dados, né? O data frame, que a gente já havia aprendido. Se você não sabe o que é um data frame, vai aparecer um cardzinho aqui do módulo que eu falo só sobre o Pandas e o data frame, ou tabela de dados. É bem importante esse módulo. Se você não viu, se você não sabe o que é isso, é legal você dar uma olhada lá para você aprender e se familiarizar, tá? Muito bem. Então agora o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou pegar e vou usar, tem um comando aqui, que é o seguinte, eu vou pegar o PD, que é o Pandas, né? E vou mandar fazer a leitura de HTML através do Pandas. Então, olha só, eu vou passar o endereço HTML, que está dentro da variável URL, tá? E vou mostrar para vocês como é que vai ficar. Então, agora, veja, eu vou fazer a mesma coisa da requisição. A requisição da página eu já fiz aqui, tá? Eu fiz uma requisição e ele me devolveu o conteúdo. Eu poderia também fazer aqui uma requisição, e no caso, quando eu fizer essa requisição dessa página, ele vai lá na página, vai pegar o conteúdo, vai trazer para mim, vai colocar dentro de uma variável no meu programa, só que aqui não está no formato do data frame. Qual que é o nosso truque aqui, pessoal? Eu vou ter que usar aqui, ó, vou abrir mais um código, lembrando aí que o código vai estar na descrição do vídeo.
Não esqueça de curtir e compartilhar depois o vídeo, tá, pessoal? Porque assim você vai ajudar o vídeo a ser divulgado para o maior número possível de pessoas, tá? Então agora o que eu vou mostrar para vocês, pessoal? Na verdade, essa variável D aqui, ela é uma variável que é um tipo lista. Se você não sabe o que é uma lista, vai aparecer outro cardzinho aqui. Veja lá o módulo em que eu trato de listas, para você entender melhor o que significa isso, tá? Então aqui, só para mostrar para vocês, essa lista aqui, o primeiro elemento da nossa lista é o data frame, tá? É uma lista cujo primeiro elemento é um data frame. Então, quando eu fizer D0, eu pego o primeiro elemento da lista e forneço, né, para esse data frame aqui a tabelinha, ó, como a gente está acostumado. Ó. Agora sim, ó. Antes, ó, ele devolveu uma lista, né? Tá vendo que isso aqui é uma lista? Ó? Isso aqui tudo era uma lista. E o primeiro elemento da lista é o data frame, que eu joguei para essa variável aqui, tá? Aí, ok. Tá. E como é que eu faço para pegar o conteúdo dessa tabela, né? Usar o conteúdo dessa tabela? Eu vou colocar mais um código aqui, ó, só para a gente ficar didático, ficar passo a passo, que é latitude igual a df.loc. Aqui eu estou usando o loc, que é um comando que a gente aprendeu lá em DataFrame, tá? Que ele vai fazer o seguinte: aqui eu não me importa qual é a linha, eu vou pegar todos os elementos da coluna latitude. Então, só para vocês verem, para a gente ficar fácil de visualizar isso, ó. Então, ó, ele está me devolvendo todos os 245 latitudes dos países ali que eu puxei o dado da página, né, de latitude e longitude. Agora eu vou ter que puxar de longitude, né, que é a geolocalização que a gente chama daquele país, tá? Aqui não fica claro, é óbvio, se isso é a capital do país, enfim, qual é a informação que eles adotaram aqui, tá? Enfim, agora eu vou vir aqui, pessoal, e vou botar print. Eu poderia fazer um print, né? Print. E eu vou imprimir latitude, longitude, tá? E olha só que bacana que vai ficar, ó. Ele vai imprimir os pares aqui. Na verdade, ele imprimiu primeiro latitude e depois ele imprimiu longitude, tá? Então, quando eu mandei imprimir aqui, ele faz primeiro imprime um, e depois imprime o outro, a outra informação, tá? E, eventualmente, eu poderia combinar as duas informações, mas dessa forma aqui eu ainda não combinei. Ele só pôs uma lista e depois botou outra lista, né, dentro dessa lista maior aqui. Virou uma lista que tem uma outra lista, duas listas dentro, tá bom? Bom, pessoal, com isso a gente já viu. Isso aqui era só para dar uma noção, para dar uma ideia do que você tem dentro de uma página, né, da internet, esse código HTML, e que eventualmente isso pode ser decodificado através do comando read HTML do Pandas, né, se você tiver um data frame, né? E com isso você pode depois manipular os dados dessa tabela usando todos os comandos que a gente aprendeu lá em tabela de dados. Isso aqui vai ser mais bacana, mais interessante, pessoal, para o projeto que a gente vai fazer 2 e para o projeto 3. A gente vai usar mais isso aqui, a gente vai voltar nisso, tá? Então eu só queria fazer um primeiro contato, mostrar para vocês como é que funciona. Espero que vocês tenham gostado. E na próxima aula a gente vai fazer a última parte que é importante desse módulo, que é ler arquivos que estão na internet, tá? Como é que você pode pegar esses arquivos que estão na internet, ler e colocar dentro do DataFrame, processar usando o DataFrame, como a gente fez agora aqui, tá? Aqui no caso a gente pegou dados que estão numa página, não deixa de ser um arquivo da internet, que é um arquivo HTML, mas agora você vai pegar outros arquivos, tá certo? Que não o HTML, e vai trabalhar com eles na próxima etapa aí, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho na próxima aula, tá? Espero que vocês tenham gostado, não esqueça de curtir e compartilhar. Vejo vocês na próxima aula, pessoal. Tchau!